Capítulo 17. A aliança e a circuncisão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nasceram nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo, para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Bom, aí nós vemos alguns detalhes, né? No capítulo de número 17, Abraão então está agora. Abraão, né, está com 99 anos e aparece aí mais um nome, né? Um nome de Deus, El Shaddai, né? Que seria El Forte, como a gente já viu, né? E aquele que amamenta, né? Ou seja, um Deus provedor, um Deus todo-poderoso. Então, este seria o outro nome de Deus, El Shaddai, um Deus que aquele que amamenta, né? El Forte, e Shaddai, aquele que amamenta, ou seja, Deus todo-poderoso, ou então Deus provedor. Esse é um nome de mais um dos nomes de Deus, né? Que nós já estávamos anotando aí. Nós vimos também, então, que Deus, ele muda o nome de Abrão, né? No versículo 5, nós vemos que Deus muda, então, o nome de Abrão para Abraão. Lembra que nós falamos que o nome Abrão significava muitos? Então, Abraão significa pai de. Então, pai de muitos, ou seja, pai de multidões. Então, o nome Abraão significa pai de muitos ou pai de multidões. Vendo que nós já conhecemos, já cantamos ali na igreja, até temos esse hino, pai de multidões. E esse é o significado do nome Abraão. Vemos também, versículo de número 11, que Deus, então, ele faz uma aliança com Abraão, né? A Brit Hilam, em hebraico, você vai ver aí a palavra escrita Brit Olam, mas se pronuncia Brit Hilá, que é a circuncisão, ou seja, há uma aliança através da circuncisão. Este era um sinal que marcava quem realmente queria um real concerto com Deus. Em tempos antigos, toda aliança ou todo pacto carregava algo obrigatório e visível, ou seja, uma marca, um corte, uma mutilação, o uso de um objeto, ou eles eram queimados, ou eles eram marcados, né, ali a ferro e fogo. E então, no Oriente, no antigo, nos tempos antigos, isso era muito comum, né? Em algumas religiões, até hoje, eles usam, né, esses artefatos aí para dizer que eles têm uma aliança, para que tenham um pacto. Mas Deus pede agora uma aliança diferente. A aliança que Deus pede, essa aliança diferente, Deus ele pede agora uma circuncisão, ou seja, algo que não apareceria para todo mundo. Seria algo íntimo, né? Uma marca íntima, ou seja, né, seria
então no órgão sexual masculino. Por quê? Porque só quem realmente seria íntimo dessa pessoa é que testificaria esse sinal. Né? Também a circuncisão pela graça. A gente pode olhar hoje, pastora, homens precisam fazer essa circuncisão? Precisam, mas não desta mesma maneira. Hoje, homens e mulheres, nós temos que passar por essa aliança, por essa circuncisão. Mas aonde ela é feita? Dentro do nosso coração. Ou seja, é um sinal que deve ser visto em especial, não por aqueles que estão longe de nós, mas principalmente por aqueles que são íntimos em nós. Ou seja, é muito fácil, às vezes nós termos um título de cristão, ou sermos cristãos na igreja, né, ou quando estamos pregando ou louvando, mas nós precisamos realmente dar sinal dessa circuncisão, dessa aliança que nós temos com Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Aí fica a pergunta, como eu e você nos portamos dentro do nosso lar? Será que nossos filhos olham para nós como verdadeiros homens e mulheres de Deus? Que Jesus, que aliança é essa que nós estamos passando para os nossos filhos, ou para o nosso esposo, ou para a nossa esposa, né? Essa é a pergunta que eu quero que você analise, que você olhe para dentro de si, não para o seu esposo, nem para os seus filhos, mas que você olhe para dentro de si, né? Também nem para a sua esposa, para os seus filhos. Que você olhe dentro de si e veja se realmente esta aliança, essa marca de Jesus que está em você, que está em nós, se realmente ela tem sido manifesta principalmente dentro do nosso lar, né? Porque não adianta sermos cristãos lá fora, nós temos que começar dentro do nosso lar. Então, por isso essa circuncisão, Deus pede desta maneira, para que todos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que são íntimos nossos, pudessem ver. No Antigo Testamento, através da circuncisão, somente a esposa poderia ver que realmente aquele homem tinha um pacto, uma aliança com Deus. E nos dias de hoje, a nossa família tem de ver Jesus em nós. Jesus tem que aparecer em nós. Então, este é o sinal da aliança do cristão nos dias de hoje. Né? Então, isso foi algo muito interessante que Deus fez já naquela época, este pacto, esta aliança com Abrão. Também no versículo de número 15, nós vemos aí que Deus também muda o nome de Saraí. Saraí significa princesa. Se você quiser anotar aí no seu caderno, Saraí significa princesa. E Sara, Deus muda o nome de Saraí, tira o i e passa para Sara, que significa mãe de príncipes, ou seja, ela de princesa, ela passa a ser mãe de príncipes. Né? Então, seria a mãe desta grande nação. No versículo de número 19, nós também vemos aí, né? Mas eu vou passar mais à frente, nós não lemos ainda, vamos continuar a leitura e logo após nós vamos ver então o que acontece aí também no versículo de número 19. Continuemos. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou.
Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. O seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. E foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Bom, então nós vemos aí, né, a mudança do nome de Sarai, ou de Saraí, e também vemos aí no versículo 19, então, a segunda pessoa que tem o nome dado antes de nascer, que era Isaac, né? Deus já fala aí que vai abençoar a vida de Sara, vai dar a ela um filho, e ela vai ser mãe de nações, e ela então vai ter um filho na qual o nome será Isaac, mas esse assunto é um assunto para uma próxima aula, onde nós vamos ver aí o significado, né, do nome Isaac, o que significa este nome, o que acontece com toda essa história. Sara vai ter esse filho, quanto tempo depois, o que acontece então com Ismael, isso tudo é assunto para uma próxima aula. Quero agora aqui fazer uma oração com você, para que Deus venha nos abençoar cada dia mais e mais e possamos juntos, né, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento em Deus. Amém? Vamos orar? Amado e soberano Deus, neste momento eu levanto a minha voz, Senhor, em clamor a Ti, para que Tu venha abençoar esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, que está vendo este vídeo, está acompanhando este curso, está fazendo para que juntos aprendamos mais e mais da Tua palavra. Senhor, que Tu venha conceder graça, discernimento, entendimento a todos nós e que cada dia mais e mais venhamos achar graça aos Teus olhos. Que possamos ser obedientes como Abraão, que não mediu esforços e nós vimos que tudo que o Senhor pediu para que ele fizesse, ele assim o fez. Senhor, que tenhamos essa fé que ele teve, que tenhamos, Senhor, esta obediência que Abraão teve. Senhor, que possamos ser também com essas características e qualidades de Abraão para que achamos graça aos Teus olhos. Senhor, faze-nos cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Senhor, que a luz de Deus venha brilhar na nossa vida e que as pessoas possam ver em nós a Tua face. Senhor, que elas possam ver em nós esta aliança que nós firmamos contigo um dia quando levantamos a mão e dissemos, eu aceito Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus brilhar em nós e que cada dia mais e mais Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.